Show de bola. Então, na última aula a gente terminou, né, de falar sobre Box Model, pelo menos assim, né, os principais conteúdos de Box Model. Então agora a gente vai partir para o layout também, né? A gente começou a falar também sobre os positions, né? Os mais utilizados, né? Que no caso é o relative, o absolute e o fixed, né? Que é bastante utilizado para fazer headers, né? Headers que seguem o scroll da página, né? Hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre float, apesar dele não ser tão usado mais hoje em dia. Os index a gente já falou, né, na última aula, que né, aqui tem até uma explicação, né, mais ou menos de como que funciona, né. A gente tem aqui um plano cartesiano, a gente tem x, y e tem também aqui o z como perspectiva, né, seria então tipo um 3D da coisa, né, mas não é bem assim, né, é mais uma abstração, né. E hoje também a gente vai tentar falar sobre o Flexbox, né? E como que a gente faz esse Flexbox. Não acho que a gente vai ter tempo para falar de grid, porque Flexbox é bem denso. Então a gente vai falar sobre float, basicamente, e flex, beleza? Seguindo a mesma premissa, então, da nossa aula anterior, que era voltada às positions, né, absolute e tudo mais, né. Vou só trocar o projeto aqui, beleza? Abrir o nosso projeto, vou voltar o VS Code aqui para o modo que a gente estava trabalhando, né, mais próximo do que todo mundo está acostumado. Show de bola. Então assim, basicamente vai ser vai ser o VS Code da maioria das pessoas, né? Só vou habilitar nossas extensões aqui agora, enable e enable também. Show. E então eu já posso dar aqui um go live. Então vou abrir nosso server, né? E ele já mostrou aqui nosso projeto. Vou pôr lado a lado aqui para ficar mais fácil. Show de bola. Então, a gente vai ver float, né? O que significa o float? Vamos lá. Então aqui a gente está, né? A gente vai entrar aqui nessa section que vai ser nosso playground aqui, né? Que a gente vai brincar um pouco. Então, eu vou criar mais uma div aqui para a gente poder entender como é que o float funciona, certo? Então vou abrir aqui dois espaços, né? E vou criar uma div aqui, né? Essa div eu vou colocar uma classe nela, né? E vou chamar de float, né? Pode ser qualquer nome. Beleza. Agora eu vou lá no nosso CSS aqui e vou declarar essa classe, né? Então, ponto float. E abrir aqui. O que eu tenho que fazer agora, né? Basicamente, eu vou escrever a propriedade float, né? Então, eu vou aplicar essa propriedade float. 2 pontos, né? Vou escrever aqui float, 2 pontos. O que float significa em inglês, né? Significa flutuar, né? Então, basicamente, é como se a gente fizesse o elemento flutuar na tela. Então, a gente tem algumas opções: left, right, ou seja, esquerda, direita, inline, inline start, inline end. No caso seria a mesma coisa que right e left, mas voltado, ele, digamos assim, ele vai ir para a esquerda ou para a direita, né? No caso, esquerda é o start e o end é a direita, considerando o tamanho do bloco, não o tamanho da tela, né? Então, por exemplo, se eu colocar que ele vai flutuar à direita, certo? Então, para a gente poder ver o elemento, né? Porque até então ele é só uma div. A div ela não tem tamanho, não tem nada.
Então a gente precisa colocar um tamanho, né? Então vamos colocar aqui um comprimento, né? Vou pôr 30 pixels e a altura também como 30 pixels, né? Para ficar um quadradinho. E vou colocar também uma cor de fundo, um background color, e vou colocar dessa vez ciano, por exemplo. E vou salvar. Show de bola. O que aconteceu? Ele apareceu aqui flutuando nesse lado de cá, certo? Ele não tem nenhuma, digamos assim, vou até puxar o nosso DevTools aqui, né? Ele não tem nenhuma âncora, certo? Qual que é a âncora dele nesse caso aqui? Que é o section. Por quê? Por que é o section? Porque ele é o único cara aqui, ele é o único bloco. Ele está dentro do section e o section é um block, certo? É um display block. Então, ele seria, entre aspas, a âncora da flutuação do elemento, né? Nesse caso, o float, o que acontece? O float ele é bem próximo ao nosso position absolute, só que o nosso position absolute ele precisa de um elemento acima dele que tenha o position relative para poder ser a âncora. Se não, caso contrário, o nosso elemento que tem position absolute ele iria pegar o body, né? O body como âncora. Então, para a gente ancorar, né, colocar como limite esses objetos que estão soltos, digamos assim, né, estão flutuando na tela, eles têm que ter um limite. A gente coloca, no caso do float, tem que ter o display block, e no caso do position absolute, tem que ter um position relative. Então, é assim que a gente faz a ancoragem. Então, voltando aqui no código, se a gente colocou na esquerda, agora eu vou colocar na direita para a gente testar. Aí, o que aconteceu, né? Ele empurrou os outros elementos. Por que o float é assim? O float, ele, diferente do position absolute, ele não é retirado da tela, ele não é desacoplado da tela. Ele continua sendo um elemento, porém ele flutua, ou seja, ele, digamos assim, ele é posicionado em cada canto, ou, enfim, dá para você modificar também, colocar onde exatamente você quer colocar ele, não só esquerda e direita, mas basicamente ele te dá essa possibilidade. Inclusive tem uma coisa que é muito usada, inclusive principalmente para diagramação de jornal, por exemplo, né? Então, para exemplificar isso, eu vou fazer um elemento aqui, como se fosse um artigo de jornal, tá? Então, tem uma tag HTML que chama article, né? Assim, article. E aí dentro, eu vou colocar o float dentro desse article, tá? Aqui. E aí dentro desse article eu vou colocar o artigo. Basicamente eu vou pegar um artigo aqui no globo.com, sei lá, pegar um artigo aqui, o texto, né? Cadê? Por exemplo, esse texto aqui. Show. E vou colar aqui. Beleza. Veja que o float está junto do texto, né? Então, o que vai acontecer? Olha que legal. Se eu quisesse colocar uma imagem aqui e colocar ela como float, iria ficar o seguinte: a imagem ela iria fazer o texto quebrar no momento que só no tamanho da imagem, né? Digamos assim. A imagem ocuparia um certo espaço e iria pegar o espaço do texto. Então, é como se isso aqui fosse um bloco inteiro, mas formatado, né? Assim, bem parecido com uma diagramação de jornal mesmo, né? Os jornais antigamente, né, de folha e tudo mais, eles eram bem diagramados dessa forma. Então, é muito legal o float para fazer esse tipo de coisa, né? Dá para fazer com position absolute? Dá. Eu acho mais complicado. Eu gosto de utilizar as ferramentas
que me dão tudo na mão, basicamente. Então ele já faz todo esse cálculo, né? Ele não desacopla, não vou precisar ficar fazendo, né? Enfim, espaçamentos aqui. Então isso aqui já está perfeito, né? Então eu usaria o float nesse caso. Agora, pô, se eu quisesse colocar uma imagem aqui, como que eu faria, né? Então, em vez de usar uma div, basicamente é só trocar para image, né? Então a gente fecha aqui, né? Porque a imagem não precisa. E a gente deixa a classe float aqui, ó. Se eu salvar, ele vai estar com background, mas é uma imagem, né? Eu vou até tirar o background aqui pra gente poder ver, ó. Ó lá. Ele é uma imagem, tá quebrada porque não tem source, né? Então, eu vou colocar um source aqui agora. Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar essa que a gente já tem. Olha lá. Então ele já colocou uma imagem ali. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor. Um pouco menos, né? 70. Show de bola. Vou dar uma margem para baixo também. Margem bottom de 16 pixels, né? Ah não, aqui eu tô mexendo na imagem. Teria que ser no article, né? Vou colocar inline mesmo. Vamos colocar inline. Margem bottom. 16 pixels. Isso. Show de bola. Só para dar uma diferenciação aqui. Então, veja que conforme o tamanho da imagem, esse texto ele vai quebrando e ficando na frente, né? Então, literalmente assim, é uma diagramação de... É uma das formas de a gente fazer diagramação, né? E isso não funciona só para texto, tá? Funciona com outros elementos também. Se a gente tiver outros elementos, que nem aconteceu com esse aqui, ele vai empurrar para frente, né? Ele vai fazer toda esse movimento, né? Digamos assim. O próprio CSS já calcula isso pra gente, deixa tudo mais fácil. Show! Para o float, basicamente é isso. Não tem muito mais features dele, né? Então, vou voltar aqui no isso. Então, para o float estamos ok. Agora vamos entrar no Flexbox. O Flexbox ele é bem extenso. Então, aqui no nosso playground a gente vai criar muita coisa. Vou abrir um pouco de espaço aqui pra gente e vou criar uma div, tá? Vou criar uma div e vou chamá-la de Flexbox. Beleza? Flexbox. Vou salvar para eu poder declarar ela aqui agora. Flexbox. Show? Então, esse Flexbox, para que eu comece a trabalhar com o Flexbox, o Flexbox ele tem seu próprio display, né? Ele tem seu próprio display para a gente poder utilizar as propriedades do Flexbox no elemento que a gente quer que ele seja flex, né, no caso. Então, vou colocar aqui display flex, tá sobrepondo aqui, mas aqui, ó, display flex, tá? Com isso aqui, eu já falei pro elemento que a gente vai mexer com flex aqui, né? A gente já vai iniciar o flexbox nesse cara. A gente também pode usar esse cara aqui, ó, flex 1, por exemplo, que ele basicamente ele é um shorthand, tá? Ele tá falando aqui, ó, que ele vai mexer no grow, no shrink e no flex basis, né? Então seria seria um para cada, né? Isso aqui mais para frente a gente pode pegar as shorthands, mas por enquanto vamos manter no básico, né? Então esse display flex aqui, por enquanto eu não vou mexer em nada nele, tá?
vamos agora adicionar alguns itens para essa Flexbox. Porque a Flexbox nada mais é do que um ajudante de alinhamento, né? Digamos assim, uma forma de você alinhar elementos de forma muito mais fácil, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui o que eu vou chamar de containers, tá? Eu posso chamar de itens também, né? Mas eu vou chamar de containers. Class container. Opa, apertei alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Dá um zoomzinho aqui. Container. Beleza. Vou salvar. No container eu também vou colocar display flags. Beleza? Só que eu vou fazer algumas coisinhas agora. O container por si só tudo bem. O container seria a ideia de eu vou criar uma caixinha que vai ter itens lá dentro. Só que é o seguinte, eu vou querer basicamente um container com uma propriedade diferente para cada um, né? Eu quero exemplificar o que cada coisa do Flexbox faz e colocar na tela. Então, por exemplo, esse container aqui, ele vai ser o de align items, de align no caso, né? E aí eu vou criar outro container que vai ser o do justify. Isso a gente vai resolver já, calma aí. E outro container que vai ser o justify, os directions. Direction, né? Show de bola. Não vou colocar. Na verdade, tem que estar com o flex sim. Beleza. Aqui no Flexbox agora eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar justify content space between. Aqui, ó. Space between. Já a gente vai saber o que isso faz. Beleza? Agora, no container align, eu vou colocar esse cara aqui, primeiramente, né, vai ser o align, tá? Essa div aqui inicial vai ser o align. Vou copiar esse cara aqui, vou pôr embaixo, né? O de baixo vai ser o justify. O de baixo vai ser o direction, certo? Então eu criei eu criei uma classe, uma div que está englobando todos, que chama Flexbox, né, que está ali com a classe Flexbox. E criei outros 3 itens dentro dessa Flexbox que vão conter itens dentro dele. Então, os itens que vão estar aqui dentro vão ser divs também, tá? Vão ser divs também. Só que eu vou só chamar de box, porque vai ser só alguns bloquinhos para a gente poder exemplificar. E vou colocar 3 em cada um, tá? Então eu vou colocar 3 aqui no align. Vou abrir aqui o justify. Vou colocar 3 também. Espera aí um segundo que o meu reader aqui tá dando que deu um erro, mas eu não tô identificando onde que tá. Mostra a tela aí, vamos lá. Desde 2003, uma lei federal tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Eu dei um Ctrl S aqui, aí ele tá mostrando, sabe? Tá bugando aqui. Tá, é porque o seu image float, ó, tá vendo? Ele tá fechando como uma div, sua imagem. Deixa eu ver aqui. Por 8 professoras para falar de preconceito de cor, Ali, as ó. dúvidas e comentários. Aqui, né? Ele revela mais do que Isso. Mas você não precisa fechar como image, tá? A imagem ela fecha por si só. Então você põe só uma barrinha no final, ela já fecha. Os Isso. projetos Assim, né? Isso aí. recebeu o selo Agora foi. racista. Que... E nós, enquanto profissionais, a gente Show de então faz o quê? A gente constrói. Então beleza. Todo Vou momento colocar aqui
3 divs, né? Essas 3 boxes dentro de cada um. Agora no direction também. Então, enraizado na sociedade. 3 em cada. Por isso, as ações Agora eu vou lá no afirmativas. Styles pra gente poder... pra gente poder... Peraí, que eu não cheguei nessa parte não. Você digita muito Ah, rápido. perdão, foi mal. Eu só copiei, assim, eu coloquei os 3, copiei e colei nos outros. Nossa, peraí que eu me embananei todinho aqui. Vamos lá, deixa eu ver aí na sua tela. Praça da Estação nos convida a reconhecer a presença dos povos indígenas e negros na construção de Belo Horizonte. São histórias desconhecidas pela Cadê? maioria dos Aqui, até aqui eu fui. Deixa eu ver o seu. Não, peraí, pode ir lá, eu te mostro. Vamos lá. Então, Ó, aqui, ok. Que foi? É esse, que eu copiei, só que eu dei uma bugada aqui. não, esse cara aí você pode excluir essa div toda aí. Isso. Tudo aqui? Aí é o seguinte, dentro do container align, da div, do container de align, BH. dentro dela, Uma favela mesmo estabelece. antes de fechar. Isso, aí mesmo. Aí abre um espaço e aí você cria uma div com a classe box. Chama a classe box, não. Isso. Ela foi demolida Aí você só pela construção da copia essa linha, copia essa div box toda. Ele faz a questão do ramal férreo, né, da estação ferroviária, Isso. que hoje a gente conhece como praça da estação. Ah, aqui dentro mesmo? Isso, põe mais 2 aí, né, no caso, até fazer 3. Agora copia os 3 e põe em cada um, em Container Justify e o Direction também. instrumento de dignidade e luta. A gente Show de aprendeu bola. tudo errado Isso. Tá. desde a criação desse Show Brasil. de bola. Vamos lá, agora é só salvar. Eu salvei. Instituiu Beleza. grupos originários. Então agora vamos definir o que é essa classe box, beleza? A classe box Aqui representa nada mais, nada é que o sistema uma caixinha que a gente Foi vai com mostrar mesmo. Então, a gente vai colocar uma largura, um width, depois de 50 as peças pixels e uma altura e a também margem. de 50 pixels, Só beleza? perder E vou colocar um background também pra gente poder ver ela, né? Então pode ser que, sei lá, um violeta. Peraí. Vou salvar. Não aconteceu nada, né? Box. Taraná, taraná. Foi para algum lugar? Não. Div flexbox. Space between. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que deu pau aqui meu server. Deixa eu rodar de novo. Aí, beleza, tinha dado pau mesmo. Show. Aí, provavelmente tem que mostrar eles bem juntinhos assim mesmo. Tudo certo? Aqui parece que é só um, mas na verdade tem 3, um do lado do outro. Que a gente não colocou um espaçamento. Agora vamos colocar aqui no Flexbox um margin bottom de 16 pixels também, só para não ficar colado aqui, beleza? Vamos colocar um espaçamento entre esses caras. Como que a gente põe esse espaçamento, né? Bom, primeiro que eles estão lado a lado, por quê? Porque cada um desses caras aqui ele tem um display flex. O display flex por si só já coloca eles lado a lado, é como se fosse o inline, tá? O display inline. Nesse caso, né? Por enquanto.
Então aqui no Container Align, por exemplo, que esse container aqui, ó, esse primeiro container, a gente vai colocar uma propriedade que vem também do Flexbox, que chama Gap. Gap em inglês, ou seria tipo vão, né? Tipo vão entre o trem e a plataforma. Então, tipo, você pode aumentar ou diminuir esse vão entre os itens. Então, no caso, o gap aqui a gente pode colocar em pixels mesmo, né? Em pixels ou em unidade relativa. No caso, vou colocar que o espaçamento entre cada um deles seja 16 pixels. Quando eu salvar, a gente tem ali o espaçamento de 16 pixels entre cada um. Show? Eu vou fazer isso também, a mesma coisa, tá? Em todos os outros. Então é só copiar e colar aqui, ó, nos outros 3 e salvo. Show? Perceba que eles estão, cada container, né? Cada 3 itens, né? Cada container, eles estão longe um do outro. Ou seja, e eles estão equivalentemente calculados. Que é o que? Esse aqui inicia, né, no zero, digamos assim. Esse aqui está exatamente no meio e esse aqui está exatamente no final. Por quê? Porque a gente colocou essa propriedade aqui, ó, Justify Content, Space Between. O que é Space Between? Space Between, ele pega a quantidade de itens e calcula exatamente o espaço entre eles. O espaço ideal para ocupar todo o espaço, porém com um espaço equivalente entre cada um. Então, o espaço desse início desse item aqui para o final desse é o mesmo espaço do final desse para o início desse. Então, ele faz esse cálculo, tá? E aí, o que acontece? Eles ficam uniformemente alinhados, né? Que é bem legal. Então, o que a gente vai aprender aqui? O Container Align, eu vou colocar para a gente poder entender o tamanho do container, porque isso vai ser importante. O tamanho do container, eu vou aumentar um pouco a altura dele, vou colocar tipo, sei lá, uns 200 pixels, que aí ele cresce bastante. E eu vou colocar também um border, né? Um border pode ser um pixel só, sólido e black. Não, pode ser gray, né? Gray de cinza. Isso, border 1 pixel solid gray. Beleza. Ele colocou uma bordinha para eu saber qual é o tamanho dele, certo? Então perceba que os itens, eles não estão no centro, né? Eles estão sempre para cima e geralmente, assim, por padrão, eles estão alinhados à esquerda. Só que como tem o gap, né? Como tem o vão, ele está ocupando tudo. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Na verdade, para ficar melhor o entendimento do nosso CSS, eu vou colocar o seguinte. Eu vou criar a classe container aqui, tá? Container sozinho. E vou pegar, como todos eles vão ter a mesma coisa, todos esses containers aqui vão ter a mesma coisa, eu quero definir isso uma vez só, para eu não ter que ter tanta manutenção ou ficar fazendo copia e cola toda hora. Então, eu vou copiar esse cara aqui e vou tacar nessa classe container, certo? E aqui eu não vou chamar esse cara mais de container, eu só vou chamar ele de align. Esse cara aqui também eu vou chamar ele só de justify e esse cara aqui só de direction. E aí eu posso remover tudo que eles têm aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer um pequeno conceito de herança. Herança é esse cara aqui, como ele vai ser o pai desses caras aqui, esses filhos vão herdar as propriedades que esse cara tem. Então, a gente precisa definir uma vez só, que é aqui, e eles vão herdar tudo que o pai tem. Então, esse é o conceito de herança. Aqui vocês estão vendo que bugou tudo, né? Então, normal. Por enquanto é normal. Por quê? Porque a gente não modificou o HTML, né? Pra gente poder trabalhar essa herança. Então aqui no HTML, em vez de ser container align, o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse traço
e vai pôr um espaço no lugar. Por quê? Porque aí a gente está atribuindo duas classes ao invés de uma classe. Então a gente está atribuindo o pai e o filho. Então, o que é genérico e o que é específico. Então aqui a gente vai colocar o que a gente vai mexer toda hora e aqui o que é comum em todos eles. Então isso melhora muito, diminui muito o código e também diminui a manutenção, né, caso dê algum erro, enfim, geralmente é assim. E a mesma coisa nos outros, tá? No Justify e no Direction também. Quando eu salvar, foi para todos, certo? Por quê? Porque é esse conceito de herança, entre aspas, né? Que no caso aqui no CSS não existe esse conceito de herança. É só uma forma da gente pensar de que, na verdade, a gente só está utilizando aquela classe várias vezes, né? Como se fosse uma coisa comum. E a gente atribui uma classe que é específica, que a gente vai colocar as coisas específicas de cada um, né? Então vamos lá. Pô, show. Chegamos nesse momento aqui, a gente tem um align. O que o align vai fazer? O align, ele alinha verticalmente os itens, tá? Então tem uma propriedade do Flexbox que é o Align Items. E o Align Items a gente tem várias propriedades aqui, né? A mais usada obviamente é o Center, né? Que no caso center é centro. Então se eu salvar, ele alinhou os itens no centro, apenas do container align, né? Porque, como eu disse, esse aqui a gente está mexendo no específico. Show? Temos também, né, o Flex Start, que ele vai jogar lá para cima, e tem o Flex End também, que ele vai jogar lá para baixo. Tem vários lugares que a gente quer alinhar as coisas embaixo mesmo, né? Enfim, não tenho muito exemplo aqui agora, mas geralmente a gente quer alinhar as coisas no fundo também, né? O normal é basicamente o padrão, é como se eu não estivesse setando nada. Tem o safe, eu não lembro exatamente o que ele faz, mas eu acho que ele alinha da forma mais inteligente possível, né? Tem o stretch, que ele vai tentar esticar, né, o alinhamento, não sei como que se faria, mas basicamente os que são mais usados, né? É o Flex Start e End e o Center, né? Então aqui basicamente vou utilizar o Center para a gente deixar ele ali. A gente tem o Justify também, né? O Justify, ele alinha os itens horizontalmente, mas também ele pode alinhar também de outra forma, quer ver? Justify the content, isso. Flex Start, Flex End, né? O Flex Start, no caso aqui, ele não vai mudar nada. Por quê? Porque ele já está cobrindo o tamanho máximo do container, né? E se eu aumentar um pouco aqui, vou tentar aumentar para 200 pixels aqui o tamanho do container, ele aumentou um pouco, já dá pra gente ver, então eu vou aumentar um pouquinho mais, beleza? Talvez 250 para não ficar tão próximo, isso. Então aqui no Justify Content, se eu quiser colocar ele no Center, ele alinha os itens no centro, certo? Horizontalmente. Se eu quiser colocar ele, por exemplo, Space Around, né? Space Around, o que ele faz? Ele mantém espaços, né? Digamos assim, ele pega esse espaço de cá, aplica desse lado de cá, tem o gap e mais um espaço de cá. Então ele coloca dois espaços, ele tenta calcular, né? Dois espaços. Tentar pegar o DevTools aqui para poder exemplificar melhor. Então, vamos lá. Aqui ele está mostrando pra gente, ó, ele colocou um espaço na direita do último elemento e um espaço maior, né? Por quê? Porque a gente tem um gap também, e o gap é 16 pixels. Esse gap mais o espaçamento que tem também no último item ali na direita do último item,
faz esse espaço maior, contando também com o espaçamento do item do meio, né? Então ele coloca 2 espaços, um de cada lado. Vou tentar explicar isso aqui no SolidDraw que fica mais fácil. Digamos aqui, como que eu faço ele preenchido? Isso. Então digamos que eu tenho um item aqui, né? O Space Around, o que ele vai fazer? Cadê o texto? Aqui. Space Around. Que em inglês, né, significa espaço ao redor, né? Que ele vai pegar e vai colocar um pequeno espaço aqui. Ele vai pegar um pequeno espaço aqui. E esse mesmo espaço ele vai colocar aqui também. Só que o que acontece ali? Por que tem um espaço maior até o outro item? Que digamos que o outro item está aqui, né? Vou pegar esses caras aqui. Jogar ele um pouquinho mais para cá. Show. Aí a gente tem um item aqui, certo? E aí a gente tem os espaçamentos desse item também. Só que aqui a gente tem um gap, né? Aqui o gap, ele pegou todo esse espaço. Isso nada é visível, né? Esse é só um jeito de explicar o espaçamento. Mas ele calculou isso tudo aqui para ter um espaço entre os itens, né? E um pequeno espaço entre eles. Então o Space Arounder faz isso. Ele coloca um pequeno espaço entre os itens, né? Para ele ficar um pouco mais uniforme também, né? Então, o Space Between agora, né? Que é o que a gente comentou. Então, o Space Between, ele só coloca entre os itens. Ele só coloca espaço entre eles. Então, Between. Então, aqui a gente tem, né, 2 itens, 3 itens no caso, né? Show de bola. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um espaçamento aqui e outro aqui. E outro aqui. Por que ele não coloca aqui do lado? Porque aqui já é o final do elemento, certo? Então ele ocupa todo o espaço e ele só calcula os elementos entre os itens. Então esse cara aqui está entre esse e esse, certo? Então ele vai ter aqui e aqui. Agora esse cara aqui, ele está entre só esse cara. Então ele vai colocar um espaço aqui. Entendeu? Então basicamente isso que é o Space Between. A gente tem outro Space também, que é o Space Evenly. Evenly, o que ele é, né? Basicamente, diferente do Space Around, ele é muito próximo do Space Around, né? Só que ele deixa o espaçamento igual, né? Ou seja, o even é par, né? Digamos assim, como se fosse igual, né? Even. Espaço igualitário, coisa assim. Então, por exemplo, a gente tem esses 3 itens. Então, o mesmo espaçamento que eu tenho aqui, eu vou ter aqui, vou ter também nesse cara de cá, com esse cara de cá. É isso, né? Isso mesmo. Com esse cara, ó. Esse cara de cá e esse cara de cá. Então, todos os espaçamentos vão ser iguais. O que acontece? Por que esse aqui é maior do que esse, né? Todos os espaços são iguais, porém os espaços entre os itens continuam. Então, dá até pra ver, né? A gente ainda tem o gap, inclusive. Não, perdão. É justamente por causa do gap. Então, na verdade, isso aqui não existe. O espaçamento é igual, só que a gente tem o gap que está tirando isso, né? No caso, se eu tirar o gap aqui, rapidinho, vocês vão ver agora
que é igual. É literalmente o mesmo espaçamento entre cada item. É o mesmo espaçamento. Então, Space Between, ele coloca o espaçamento entre itens. E o Space Around, ele coloca espaçamento entre os itens. Entre os itens não, né? Em cada item, né? Ele coloca um espaçamento ao redor de cada item, né? Então, mais ou menos assim que funciona esses caras. Show? Vou voltar com o gap aqui, só pra gente poder continuar. Então a gente tem esses três caras. Temos também o Flex Start, né? Que aí joga eles pro início. E tem o Flex End também, que joga eles pro final, né? Temos o Left e Right também, que é a mesma coisa, né? E o Start e End também. E o Stretch, que é basicamente ele vai esticar. Só que nesse caso a gente não está usando o Shrink, né? O Flex Grow, sei lá, se não me engano, para ele poder fazer justamente isso, né? Esticar o cara. Então não vai funcionar. Vou deixar o Center aqui, que é o mais utilizado, então. Agora vamos pro Direction, né? Bom, Direction ele é um pouco mais complicado, mas vamos lá. No Flexbox a gente tem algumas coisas. Direction, Flex Direction. Vamos lá. Vou pôr uma setinha aqui. E uma setinha assim. Show. Vou pegar um itemzinho desse aqui. E um itemzinho assim. Show. Beleza? Isso aqui ainda não faz sentido, né? Mas vamos lá. Esse aqui é o Flex Column, se não me engano. Eu posso estar confundindo, mas vamos lá. E esse aqui é o Flex Row. Beleza? Isso são as direções que o Flex dá pra gente criar direção, né? Então, pra gente... Ô, Carlito, Sim? Carlito, foi mal. Eu vou ter que parar de assistir. Eu vou ligar minha mãe na máquina aqui agora. Senão vai sair muito do horário dela. E aí eu já volto. Mas aí você continua aí que já eu volto. Beleza, Dentro de uns tranquilo, Gabi. 30 minutos mais, Demorou, eu acho. então, sem problema. Vai lá, vai lá. Então, aqui no Flex Column, né? Então a gente tem o nosso Flex Direction. Vamos aqui no Direction, né? Obviamente, colocar nosso Flex Direction. Então a gente tem o Column, né? E o Column é o quê? Ah, eu confundi. Aqui é o Column e aqui é o Row. Então, o que aconteceu, né? O Flex, ele mudou a direção dos itens. Inicialmente, é sempre o row, né? Ele vai ficar um do lado do outro. E aqui no column, a direção de coluna, né? Ele cria vertical, né? Então, ele faz o alinhamento vertical em vez de um alinhamento horizontal, né? Então, o Flex Direction é isso. O column, né? E o row é aquele que a gente já conhece, lado a lado, certo? Agora, tem uma questão, né? Eu vou colocar no nosso Direction aqui, cada item, eu vou colocar um número. Vou colocar 1, 2 e 3 dentro da div de cada um, por exemplo, né? Quando eu salvar, vai ter o número de cada um. Isso por quê? Porque eu quero identificar. Porque a gente vai ver um agora, que é o seguinte. Beleza, a gente tem um column. Só que eu tenho uma possibilidade de fazer o column reverse. Ou o row reverse também. Deixa eu tirar minha cara daqui. Row reverse. É a mesma coisa do row, ou seja, ele vai ficar alinhado horizontalmente.
Porém, a gente vai reverter, ou seja, o último vai para o primeiro e o primeiro vai para o último. Então, se eu salvar, vocês podem ver que o 3 está na frente, o 2 e o 1, né? Então, a gente fez um reverso. A mesma coisa é possível para o column também, né? O column reverse também, mesma coisa. Diferente, uma coisa diferente, né? Quando a gente faz o column reverse ou row reverse também, eles alinham para onde está mais próximo, né? Por exemplo, se eu deixar só o column aqui, o 1 ele alinhou no topo. Se eu colocar o reverse, o 1 alinha no end, né? No bottom. Então é legal entender isso também. Beleza? Vou colocar aqui o row mesmo, só que reverse, né? Deixa ele pronto aí. Acho, então, que a gente tem aqui as principais coisas do Flex, tá? Tem mais coisas? Tem muito mais coisas, mas isso a gente pode ver depois, né? Esse é o basicão que a gente pode utilizar aqui. Obviamente o Flex ele é muito grande. A gente vai até discutir aqui também. Eu preparei, né? Peguei na internet essa imagem aqui, né? Então, o Flex Direction aqui que a gente tem, né? A gente tem o Row, né? Que é lado a lado, vamos linhas mesmo. O Column, que é, né, vertical. Tem o Row Reverse, que a gente reverte, né? Basicamente é o inverso, né? E o Column também. E aí tem o Align Items, né? Que eu tenho o Flex Start, que joga tudo para cima. Tem um Flex Center, que deixa tudo no centro. O Flex End, que deixa tudo embaixo. E tem o Stretch, que ele estica os caras, né? E o Stretch a gente pode até mostrar aqui também. Aqui no Align Items, a gente pode pôr Stretch. Nesse caso, ele não vai fazer o Stretch, por quê? Porque a gente setou o width para ficar 100%, né? Então, para ficar 50 pixels, né, no caso. Então ele não vai ficar assim. Se assim ele vai. Não. Mas, se não me engano, quando tem um tamanho dinâmico, ele aceita o stretch. Show. Vamos lá. Tem o Flex Start, né? Justify Content, né? Então, o Flex Start, o Center, o End, o Space Between, Space Around, Space Evenly, né? Então, a gente viu cada um desses. Tem o Align Content, né? O Align Content, ele é um pouco diferente do Align Items, que aí ele vai alinhar conteúdo inteiro, né? Digamos assim, uma gama de conteúdos, né? De uma vez só. E basicamente a mesma coisa, só que verticalmente, né? Em vez de justificar, no caso, horizontalmente, a gente alinha verticalmente. Muito parecido com a Line Items também. Só que mais usado para uma gama completa de, digamos assim, em vez de poucos itens, você pegar vários e vários itens assim, agrupados, né? Grupos de itens, grupos de elementos. Acho que é só para Flexbox por enquanto. Então eu vou dar basicamente um vislumbre do grid, tá? Então a gente vai começar a próxima aula, né? A gente vai fazer grid. A gente vai entender o que seria um grid. Então eu já vou até mostrar aqui, né? O que seria o grid. Algumas imagens assim, né? O grid, eu acho ele mais complexo, porém ele ajuda mais na construção de telas mais complicadas, né? Vou tentar pegar aqui uma boa imagem aqui. Aí, isso, perfeito.
Então aqui seria aqui uma forma de demonstrar o grid, né? Na verdade isso aqui já não mostra muito bem o que é o grid no CSS, né? Mas ele mostra um diagrama mais padrão assim, do que seria um site, né? Mas deixa eu ver aqui se tem o grid em si, né? Tipo, Oi, eu sou a Lari, tudo bem com você? basicamente essa mocinha aqui deve mostrar isso, mas basicamente o grid é uma forma mais simples de trabalhar telas complexas, né? Isso aqui tá ótimo, perfeito. Digamos assim, a gente tem que entender a tela como se fosse uma planilha de Excel, por exemplo, que tem linha e coluna. Então, a gente tem aqui as colunas, né? Então a gente tem aqui o que? Uma coluna com duas colunas, 4 colunas no caso, 4 colunas, e temos 3 linhas, certo? Então isso aqui é um 3x4, 4 colunas, 3 linhas. Então a gente entendendo isso, o que a gente faz? A gente faz esse elemento aqui, por exemplo, esse elemento aqui, ele está ocupando o quê? Ele está ocupando uma coluna e 3 linhas, certo? Esse elemento aqui, ele está ocupando 2 colunas e uma linha só, certo? Um por um por um, um por um, um por dois. Quer dizer, 2 por 1, né? 2 linhas e uma coluna, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Essa que é a premissa básica do grid. É você entender que ele é exatamente igual a uma tabela, né? E aí você cria o espaçamento, né? Basicamente o grid, né? Ele cria o espaçamento para a gente quando a gente define bem quanto que cada elemento vai, digamos assim, custar, né? De espaço na nossa tela, né? Então a gente fala assim, beleza, esse elemento aqui vai custar uma coluna e 2 linhas. Então a gente já presume que ele tem mais altura do que largura, certo? Então esse é o básico do grid que a gente vai ver então na nossa próxima aula, beleza? Então por hoje é só, tamo junto, até a próxima. Segue aí que a próxima aula vai ser bacana. E a gente logo tá entrando nos pseudos elementos. E aí a gente já cria nosso primeiro projetinho, né? Com um CSS mais bacana mesmo. Beleza? Valeu demais. Um abraço. Tamo junto.